tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Passar por um desafio de saúde e ter de realizar o tratamento seguindo uma internação hospitalar não é nada fácil. E nesse período de pandemia, essa é a situação de muita gente. Nós temos recebido perguntas de familiares e amigos de pessoas que passam por essa situação, estão internadas, enfrentando a Covid-19 ou outras enfermidades. Por isso, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde a esse tema. E nós recebemos a irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica da religião divina. Irmã Andréia, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma alegria estarmos aqui e buscarmos em Jesus, né, toda a inspiração, toda a força que precisamos para enfrentar momentos tão difíceis. E que bom poder refletir a partir das lições de Jesus e levar força a todos os corações que precisam. E nós confiamos nele, Jesus, o médico celeste. Irmã Andréia, começamos com a pergunta da Bruna Torres, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aliás, Bruna, o nosso agradecimento a você por abrir seu coração à religião divina e compartilhar esse grande desafio que você tem enfrentado e que se repete, infelizmente, na vida de milhares de famílias. Meu pai está internado e não está podendo falar comigo por telefone. A situação dele é muito ruim. Eu estou me sentindo muito triste, impotente e com medo dele morrer. O que fazer numa situação assim? Materialmente, não tem mais nada que eu possa fazer. Bom, primeiro, Bruna Torres de Belo Horizonte, as nossas vibrações de força, de saúde ao seu querido pai. Nós nos unimos a você nesse sentimento de vibração de amor, de saúde, para que ele e todos que estão enfrentando situações semelhantes recebam todo o amparo de Jesus, o médico celeste, e o amor, né, de todos nós, irmãos em humanidade que somos. Não se sinta culpada por se sentir assim, né? É normal em momentos de desafio, a tristeza bater no nosso coração. E você, com a sua pergunta, está no caminho certo, buscar soluções para vencer, né, a tristeza e encontrar formas de ajudar o seu pai. Então, a sua pergunta é o que fazer numa situação assim? Então, você já está buscando a solução, isso é muito positivo, isso é muito importante, tá? Então, não se culpe por isso e buscar em Jesus, buscar respostas, esclarecimento, conhecimento espiritual, sobretudo, para superar as situações difíceis é muito importante. Parabéns por essa postura, por essa decisão. Sobre o medo da morte, Bruno, eu gostaria de convidá-la a refletir sobre a vitória do Cristo sobre ela, né? Com a ressurreição, o Cristo prova para toda a humanidade que ela não existe. A morte não existe, então não cultivar temores é muito importante, porque além de pensarmos na vitória do Cristo sobre a morte, ele venceu, né? Ele ressurgiu ao terceiro dia, antes disso ele já havia deixado um ensinamento sobre a vida eterna, quando ele diz lá em Lucas, no Santo Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 20, versículo 38, ele ensina o seguinte: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, no momento certo, todos nós retornaremos ao mundo da verdade, né? Essas muitas moradas que também Jesus nos fala no Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, todos nós retornaremos. Então, não cultivar temor, porque quando chegar esse momento, né, de todos nós, não só do seu pai, retornando no momento certo, né, nós continuaremos vivos, brilhando a nossa jornada numa outra morada. Aí você pergunta o que você pode fazer numa situação dessa, porque materialmente não tem mais nada que você possa fazer, né? Ele está sob os cuidados médicos, então orar. Essa é a tarefa que você pode fazer, que todos nós podemos fazer em favor daqueles que enfrentam as suas lutas. Então, se eu não posso falar ao telefone para que, por exemplo, seu pai sinta a vibração da sua voz, né? Se você não pode visitá-lo para que ele sinta a presença, a energia, né, da sua presença ali junto com ele, a energia do seu amor ali vibrando por ele, você pode fazer com que ele sinta e receba as vibrações do seu melhor pensamento, do seu sentimento por ele. Como você pode fazer isso? A oração. A oração faz chegar nos mais distantes lugares onde a gente
não consegue chegar, do outro lado do mundo, nas regiões espirituais, a oração chega, né? Ela tem esse poder. E Jesus nos garante isso. Ele fala lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 21, versículo 22, ele afirma o seguinte: tudo aquilo que pedirdes na prece, crede que havereis de receber e vos será concedido por Deus. Então, Cristo está garantindo a você, a todos nós, Bruna, que tudo que nós pedimos na prece, a partir do bem, obviamente, Deus concede. Então, seu pedido justo, amoroso, de filha, pedindo pela saúde, pela proteção, pelo amparo ao seu pai e à equipe médica que o acompanha, chegará ao coração de Deus, que atenderá, que está amparando ao seu querido pai, a toda a equipe médica que o acompanha, bem como a todos que enfrentam essa mesma situação. E o irmão Paiva Neto, Bruna, publicou aqui no livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 3º, as palavras de um cientista. Ele foi prêmio Nobel de Medicina, Dr. Alex Carrel, que falou sobre o poder da oração. O subtítulo diz o seguinte: Nobel de Medicina fala sobre a oração, está na página 53 deste livro. E o pai então transcreve as palavras do Dr. Alex Carrel, que está no livro O Homem, Esse Desconhecido. Abre aspas. A oração não é apenas um ato de culto, é também uma invisível emanação do espírito de adoração do homem, a forma de energia mais poderosa que ele é capaz de gerar. A influência da prece sobre o corpo e sobre o espírito é tão suscetível de ser demonstrada como a das glândulas secretoras. Os seus efeitos podem ser medidos em termos de resistências físicas aumentadas, em maior vigor intelectual, em vitalidade moral, em uma compreensão mais profunda das realidades nas quais assentam as relações humanas. E mais à frente, o Dr. Alex Carrel conclui assim: a oração é uma força tão real como a gravidade terrestre. Fechar aspas. Então aqui, o Paiva Neto transcrevendo a fala de um cientista, comprovando que Jesus há milênios já ensinara a toda a humanidade a força, o poder da oração, o alcance dela e os benefícios que ela tem, que ela traz ao corpo físico e espiritual. Então você pode, Bruna, poderosamente ajudar o seu pai com a sua oração diária, com a sua súplica, com a sua fé no amparo de Deus, que levará ao seu pai no hospital, onde ele estiver, as energias de amor, de força, de saúde, para o enfrentamento de momentos tão difíceis como esses. E nós nos unimos a você em oração também por seu querido pai. Mais uma vez o nosso abraço a Bruna Torres, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A próxima pergunta, irmã Andréa, vem de Fortaleza, no Ceará. O Célio Almeida manda, na verdade, aqui 2 questionamentos à religião divina. Quando uma pessoa fica muito tempo passando por desafios de saúde, na terapia intensiva, por exemplo, é um desafio que ela realmente precisava passar, um débito que tinha de pagar? Aí a segunda questão: médicos espirituais ficam acompanhando esses que passam por grandes provações? Muito bem, Luciane, obrigada por sua questão. Aqui falando de Fortaleza, né, da região Nordeste, nós aprendemos na religião divina que a dor não é um fatalismo na vida humana, nós é que a criamos. O meu pai, inclusive, tem um artigo que fala sobre isso, né? A dor não é um fatalismo. Então, Deus não cria dor para os seus filhos, mas nós sim, né? Com as nossas escolhas, atitudes, a gente vai construindo no presente um futuro de felicidade ou de sofrimento. Então, as dores que atravessamos agora são frutos de semeadura nossa, né? Nessa ou em outras existências. Então, não só as dores que os olhos veem, né? As enfermidades que atacam o corpo físico, mas também as dores morais, as enfermidades da alma, que afetam igualmente os nossos irmãos em humanidade. Há os desafios já previstos na agenda espiritual de cada um, né? Provações que a alma, né, que nós concordamos atravessar para os aprendizados necessários. Há as lutas que nós criamos agora nesta vida, por nossa imprudência, por nosso descuido e que poderiam ser evitadas, né?
Há também, irmão Célio, casos de espíritos que aceitam passar por duras provas para dar testemunho de fé, de perseverança em Deus, ao mundo e aos que estão à sua volta, né? Para ensinar lições que os que estão em seu entorno precisam aprender. Jesus nos fala sobre isso na passagem a cura do cego, a cura de um cego de nascença, está narrada pelo evangelista João no capítulo 9, a partir do versículo 1, ele é questionado, interrogado por seus discípulos, né, ao ver aquele cego de nascença, os discípulos perguntam assim ao Cristo, no versículo 2: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus responde no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, há espíritos que recebem, que aceitam passar por provações como este cego de nascença, para dar testemunho de fé, de perseverança, para dar exemplos, né, lições que os que estão no seu entorno precisam aprender também. E Jesus comprova isso nessa resposta que dá aos seus discípulos, né? O que nós precisamos pensar, irmão Célio, eu acredito que a nossa grande preocupação, a nossa grande tarefa deva ser não a de buscar saber se as pessoas passam pelo que passam, porque merecem, porque precisam pagar dívidas passadas, mas necessariamente saber o que nós podemos fazer para que essas pessoas enfrentem suas provações com esperança no coração, com alegria na alma, né? Auxiliando-as a sublimar a dor. Porque Jesus vai dizer, inclusive no versículo seguinte, né? Após esclarecer aos discípulos e a todos nós sobre aquela situação, ele vai dizer no versículo 4, nessa mesma passagem, ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, Cristo vai nos dizer o que é importante saber e fazer. É necessário fazer as obras que Deus nos enviou a fazer. Então, usar de misericórdia, usar de amor, de amparo àqueles que sofrem, é o nosso papel. Então, cercar, já que estamos pensando nos enfermos, né, do corpo e da alma, cercar essas pessoas de todo o amparo que estiver ao nosso alcance e cercá-la. Então, todo o tratamento médico, né, todo o aparato que estiver ao nosso alcance, oferecer a essa pessoa para que ela seja tratada, cuidada, amparada materialmente e também todo o amparo espiritual, né, as nossas preces, a nossa oração, a nossa vibração de paz, não só aos enfermos, bem como aos seus familiares, que também sofrem, né, que também sentem a dor daquele ente querido, né, se entristecem com aquela situação. Então, buscar amparar todos que estão à nossa volta, porque é o Cristo também quem pede e nos ensina no seu Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 13, ele diz: misericórdia quero, não holocaustos. Então, ele não quer sofrimento, ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, que a gente use de compaixão, né, de amparo, que a gente seja compassivo com os nossos irmãos em humanidade. Então, buscar fazer a nossa parte, atender e amparar todos que sofrem, é o nosso grande papel, irmão Célio, seu e de todos nós. Então, a sua preocupação justa, né, que você traz nessa pergunta, com aqueles que estão, por exemplo, na terapia intensiva por longo período, muitas vezes, né, nós podemos fazer por eles. Nós podemos orar, se não é possível visitá-los, né, presencialmente. Já falamos aqui sobre o poder da oração e o alcance dela, né, nos mais distantes lugares, nos mais inimagináveis recantos, ela chega, né? Então nós podemos orar, nós podemos pedir para que Jesus leve onde estão esses enfermos em tratamento, né, seja em casa, seja nos hospitais, leve o lenitivo que o corpo e a alma precisa para vencer, para enfrentar aquele momento de dor. Podemos pedir em nossa súplica diária, que o Cristo de Deus leve a força, né, a fortaleza para as equipes médicas que estão trabalhando arduamente para acolher e atender todos os enfermos, especialmente, né, da Covid-19. Então, nós podemos fazer muito, irmão Célio, contribuir muito para que as pessoas, independentemente do motivo, se construiu nessa ou noutra vida, isso é o menos importante, mas é o que nós podemos fazer por eles, né? Como podemos ajudá-los a superar esses momentos difíceis. E essas equipes espirituais que você pergunta, eles usam exatamente dessa misericórdia que Jesus fala no Evangelho. Misericórdia quero. Então, existem as equipes socorristas, as equipes médicas, os enfermeiros no mundo espiritual que, sim, descem diariamente para acompanhar todas as equipes médicas da Terra, os enfermos, os familiares que sofrem junto, né? Então, trazem conforto do coração de Jesus. Então, a falange de São Francisco de Assis, a falange de Maria Santíssima, a equipe médica do irmão Dr. Bezerra de Menezes, que coordena
milhares de médicos no mundo espiritual atuando para amparar, né, os enfermos do corpo e da alma. Então, eles sim atuam diariamente e a nossa oração tem essa grande força de auxiliar os enfermos e de fortalecer toda a equipe médica que está trabalhando, que vai receber dos médicos do mundo da verdade, dos enfermeiros, dos socorristas, a intuição para o diagnóstico correto, a inspiração para o tratamento específico para cada enfermo, para cada doente. Então, eles recebem diretamente o amparo dessa espiritualidade superior. Continuemos e nos mantenhamos em oração, porque essa é a nossa grande contribuição a todos eles. É uma lembrança justa, irmã Andréa, porque esses profissionais da saúde também têm agora a sua exposição a essas situações de risco, entre elas a possibilidade do contágio pelo novo coronavírus e o desenvolvimento da Covid-19, porque também ampliaram o seu tempo de exposição, de trabalho. Então, aos profissionais da saúde, mais do que a nossa lembrança, a nossa permanente vibração na corrente ecumênica de preces da religião divina. Hoje nós conversamos sobre os quadros de internação hospitalar decorrentes de diagnósticos na saúde. A irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, está compartilhando essas orientações. Irmã Andréa, vamos encerrar nossa conversa de hoje com a pergunta de uma pessoa que prefere não se identificar, e aqui nós respeitamos esse direito. E o relato é o seguinte: na última chamada de vídeo que fiz com a minha avó, percebi que ela estava muito ansiosa e angustiada. Ela está hospitalizada por causa da Covid-19 e acha que não vai voltar mais. Como eu posso ajudar? Fazer com que ela acredite que vai dar tudo certo. Ajudar a sua querida avó a mudar o padrão vibratório, ajudá-la a distanciar-se desses sentimentos, às vezes de tristeza, de angústia, né, de impossibilidade. E você pode fazer com que ela vibre e mentalize a saúde, porque inclusive isso vai ajudar no tratamento, né, na melhor eficácia das medicações que ela está tomando. Então, mudar o padrão vibratório é muito importante. Como é que você pode fazer isso, meu irmão, minha irmã, que trouxe a sua pergunta, e nós respeitamos aí a sua necessidade de manter-se no anonimato, né? Então, você pode, por exemplo, aproveitar as videochamadas que você diz e faz com ela, né, para orar junto com a sua avó, para cantar junto com ela. Então pesquise, descubra quais são as músicas que alegram o coração da sua avó, que trazem alegria para ela, né? E cante junto com ela, toque uma música, ou cante junto com ela um trecho de músicas que ela gosta. Deixamos aqui como sugestão músicas. Você pode encontrar, inclusive, no YouTube, né, no canal Música Legionária, no canal da Religião de Deus, Prece para Ter Tranquilidade, que é do compositor Paiva Neto. As Ave Marias, também do mesmo compositor, vão vão levar muita paz ao coração da sua avó, muita tranquilidade de alma, relembrar o amparo divino que ela possui, que não está distante dela, né? Então, isso vai trazer muita força, muita energia espiritual em torno dela e contribuir para ela mudar esse padrão de pensamento e de vibração. Muito importante. Faça com ela leituras de versículos do Santo Evangelho de Jesus, leitura de livros que trazem mensagem de esperança. Eu vou deixar também aqui uma sugestão para você, o livro A Esperança Não Morre Nunca, que é de autoria do escritor Paiva Neto. Há ali páginas lindíssimas para refletirmos sobre nossas lutas, para continuarmos acreditando nas soluções, a nossa vitória com o amparo de Jesus, de Deus, dos nossos anjos guardiães. Daqui a pouco eu vou, inclusive, dedicar ao seu coração, deixar como sugestão uma página que você pode ler com a sua querida avó. Então, você pode encontrar várias maneiras de ajudá-la a sair desse padrão de pensamento, né? Para que ela, inclusive, cultive pensamentos bons, de vitória, de saúde, o que vai ajudar, inclusive, no tratamento dela. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção na sua pergunta, que é: como eu posso ajudar a fazê-la acreditar que vai dar tudo certo? Então, pensar o seguinte: por que a gente vai achar que com o desencarne, com a morte, entre aspas, deu errado? Se a sua avó, no momento certo, retornar, como todos nós devemos retornar no momento certo, isso não quer dizer que deu errado, né? Se ela lutou, fez todo o tratamento, perseverou,
né, confiou em Deus, acreditou em sua capacidade, cumpriu ali todas as orientações médicas, né, manteve esse pensamento equilibrado, a perseverança no bem, deu certo. Ela perseverou até o fim e além do fim, e será recebida no mundo espiritual na hora certa. Agora, cultivar um pensamento de vitória é muito importante, né? Mostre a ela, tantos idosos, às vezes na mesma faixa etária que ela, já venceram, superaram o Covid, traga notícias boas para a sua avó, traga informações boas, né, de coisas, de vitórias que estão acontecendo também nessa área. Será muito importante para ela começar a pensar de uma outra maneira, né? Então é muito importante nessa sua conversa, já que há a possibilidade da videochamada, de você aproveitar esses momentos, esses minutos, de trazer boas notícias e de cultivar nela esse sentimento de esperança e de paz. Tem no Evangelho de Jesus um ensinamento muito importante para a gente pensar sobre isso. Converse sobre ela também, sobre a vida espiritual. E você vai encontrar muitas lições no Santo Evangelho de Jesus. Quando Cristo fala na carta de meu Pai há muitas moradas, né, em João 14. Nós já falamos aqui, quando Cristo ensina, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, para que não haja temor da morte. No momento certo, é natural o transcurso, né? Quando chega o momento certo, é algo natural na trajetória humana, né? Chega o momento, a gente precisa voltar ao mundo espiritual. Então, ir conversando com ela para ela perdendo medo, você também, né? Porque será uma separação, quando acontecer, será uma separação que vai ser dolorosa, sim, de tristeza, momentânea, mas que vocês vão vencer e que o amor as manterá ou os manterá unidos, né? Então, conversar sobre a realidade da vida espiritual é muito importante para ir perdendo esse medo, esse temor também. A gente conhecer sobre os assuntos espirituais é muito importante, porque o conhecimento nos liberta. Jesus também fala sobre isso. Então, recorra ao Evangelho de Jesus para receber iluminação espiritual e conversar com a sua avó sobre esses assuntos. Não cultivar ansiedades, que foi o que você trouxe na sua pergunta também, que a sua avó está ansiosa, né? O Cristo fala assim, no versículo 34 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, a ansiosa solicitude pela vida. No versículo 34, ele diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, para que sofrer por antecipação? Né? Vamos cuidar do dia de hoje. O que eu posso fazer no dia de hoje? Tomar uma medicação, cultivar bons pensamentos, orar, né? Cultivar leituras edificantes, ouvir músicas que me façam bem, que tragam a vibração de Jesus, de Maria Santíssima, dos anjos guardiães, para perto de mim, para perto da minha avó. Isso eu posso fazer. Então, a gente vai cuidando de um dia por vez e vencendo uma etapa, um passo a cada dia, tá bom? E aí, dedicar ao seu coração essa página do livro A Esperança Não Morre Nunca, que reforça a orientação para que você tenha esse livro digital e possa ter como hábito ler e ler junto com a sua avó também páginas como essa que eu quero compartilhar e dedicar ao seu coração. No subtítulo Respeitar a Vida, o escritor escreve então neste livro, abrir aspas, quando vier um pensamento de desânimo ou você se sentir abandonada ou abandonado, nesse mesmo instante é quando o maior amparo estará recebendo dos céus. Basta que entre na luminosa faixa vibratória do Cristo. Reflexão de minha autoria em Como Vencer o Sofrimento, de 1990. Honremos o extraordinário dom que Deus nos concedeu, que é a vida. E Ele sempre virá em nosso socorro pelos mais inimagináveis e eficientes processos. Fechar aspas. Extraordinário esse convite a valorizarmos, a honrarmos a vida, esse dom que Deus nos deu. E enquanto sua avó está entre nós e estará por muito tempo, se assim Deus quiser, né, confiar no ensinamento de Deus também, de Jesus também na prece do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Acreditar que tudo que nós estamos atravessando tem o olhar de Deus, tem o amparo dele para que vençamos cada dia, cada luta e poder honrar essa oportunidade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta contra uma enfermidade como a Covid-19, né? Confiar nesse amparo celestial, mudar a nossa faixa vibratória para entrar na faixa vibratória do Cristo e Ele nos concederá as ferramentas, as condições necessárias para continuar lutando e vencendo todos os dias. Irmã André, agradecemos por sua participação aqui na Super Rede Boa Vontade, em mais uma edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Mais uma vez, reforçamos esse serviço da religião divina, que agora é promovido respeitando o distanciamento físico. Pelo WhatsApp, o nosso irmão Marcelo Vieira, embaixador da religião do Terceiro Milênio, também está lembrando dessa atividade. Os pregadores ecumênicos, embaixadores, diáconos e diaconisas podem participar dessas conversas à distância, por videochamada ou numa ligação telefônica, porque, por vezes, irmã Andréa, até as palavras escapam. Então a pessoa não sabe nem o que dizer ao seu familiar que está internado. A religião divina promove esse atendimento, presta esse socorro, aliada aos recursos da medicina material. Nosso agradecimento por sua participação, forte abraço, Deus está presente. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Um abraço a todos, viva Jesus em nossos corações para sempre. Pela Central de Atendimento da Religião Divina, você tem outras informações. Ligue 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.